Bem-vindos a mais um Entre Irmãos. Que alegria ter você aqui conosco mais uma semana. E eu espero que você esteja adorando assim demais essa terceira temporada, porque ela está incrível. Tem testemunhos assim que são extremamente edificantes. E também, se você puder, se ainda não assistiu, assista a primeira e a segunda temporada. Tem pérolas do céu lá para você. Hoje nós temos uma amiga querida que vai falar um pouquinho conosco do quanto Deus é bom, do quanto Deus pode transformar a nossa história, quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece que não tem mais jeito, Deus vai lá e dá uma virada de chave e traz assim a esperança aonde só havia cinzas. Cíntia, seja muito bem-vinda. Olá, Nilza, olá pessoal. Alegria estar com vocês hoje aqui. A sua história é uma história de superação. Muitas pessoas têm um entendimento de que resiliência é igual uma mola, né? Antigamente era essa a definição de resiliência, de que você passa pela pressão, ou volta para o mesmo lugar. Mas a gente sabe que resiliência não é isso. É você poder tirar algo de bom daquilo que foi ruim na tua vida, né? Daquilo que não foi muito legal. Isso é ressignificação. E você tem uma história de resiliência. Começa contando para gente quem era a Cíntia lá atrás, porque essa não é a Cíntia que a gente conheceu, que as pessoas vão conhecer agora. Não é aquela Cíntia que fazia bagunça no início do processo. Conta para gente um pouquinho como é que você conheceu Jesus. Eu conheci o Evangelho mais ou menos aos 9 anos de idade. Uma vizinha começou um ponto de pregação na garagem da casa dela, e era do lado da minha. E eu morava numa comunidade e as crianças iam lá para o culto, né? E nós íamos assim para fazer muita bagunça, para ficar gritando, brigando. Uma vez eu briguei dentro do culto, cheguei a ser expulsa do culto, me botaram para fora, porque assim, éramos crianças, queríamos brincar, queríamos, né, perturbar as pessoas. E ali foi meu primeiro contato com o Evangelho. Depois nós ficávamos na rua e gritando do lado de fora que a gente queria voltar, queríamos entrar para o culto, queríamos participar. Mas assim, a irmã foi bem paciente conosco, nos acolheu, né? Levava lanche para a gente, então para a gente assim, era um momento muito bom. Depois o tempo foi passando, saiu o ponto de pregação ali, foi para um outro lugar. E nós continuávamos indo, né, para brincar, para perturbar, para poder estar. E quando saíamos, né, desses cultos, nós brincávamos na rua de igreja. Então, que legal! Uma hora eu cantava, outra hora eu pregava, uma hora eu era endemoniada, outra hora eu expulsava o demônio das pessoas. Então, entre a gente, nós fazíamos ali um mini culto, né, imitando os irmãos. Criança sendo criança, né? Sendo criança. Mas você não veio de uma família evangélica, né? Você não veio de um berço evangélico. Não vim. Meus pais, eles eram espíritas, e eu e meus irmãos às vezes íamos assim, não tínhamos envolvimento, mas acabava que nós acompanhávamos a eles. E aí nessa sua caminhada de ir para um outro, para o novo templo, né? Para o novo lugar que foi o ponto de pregação, você acaba se batizando, né? Se conhecendo a Jesus, e isso trouxe algumas implicações dentro do seu lar, né? Como é que foi isso? Em uma das nossas idas, né, para esses cultos, tinha uma irmã que era muito usada por Deus. E nós, como crianças, nós queríamos saber como é que ela adivinhava as coisas. E fizemos uma reunião entre a gente e chegamos à conclusão de que ela tinha um aparelhozinho no ouvido, porque ela não morava lá na comunidade. E tinha uma irmã da comunidade que ficava falando para ela assim, olha, a pessoa ali de blusa azul, amarela, tem isso, isso, aquilo. E Deus começava a usar essa irmã, dizendo, Deus me revela alguém que está com uma enfermidade em tal lugar. E a gente ali naquela brincadeira, até que um dia ela revelou que alguém estava com uma determinada enfermidade e o nosso amigo falou assim, sou eu. Aí nós falamos assim, mas você contou para alguém? Ele, não contei para ninguém, ninguém sabia disso, ninguém sabia. Aí naquele momento bateu um temor muito grande. Então nós deixamos de brincar, né? E ficamos com medo daquela irmã.
E um desses cultos eu estava assistindo e o pastor estava pregando e começou a falar uma série de coisas e eu pensei assim, isso aí é para o meu pai. E o pastor virou e falou assim, isso não é para o seu pai, isso é para você. Naquela hora, Deus, meu coração assim disparou, eu gelei, sabe? E o Espírito Santo começou a trabalhar, a agir dentro de mim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo naquele culto. E no final, quando esse pastor fez o apelo, eu e mais dois amigos, nós aceitamos Jesus, levantamos a mão, e assim, eu permaneci, né, no Evangelho, fiquei na igreja, esses meus dois amigos não, eles acabaram se desviando. E teve uma irmã que me discipulou, a irmã de Nassi, uma evangelista abençoada mesmo, e ali começou o meu processo no Evangelho. Sendo que quando eu me converti, meu pai não aceitou a minha conversão de jeito nenhum. E ele começou a me perseguir, ele não deixava eu ir para a igreja, eu ia escondido, eu faltava aula para poder ir aos cultos. E eu ficava esperando, né, a escala dele no quartel, porque ele era policial militar. E quando ele estava escalado, eu ia, né, então, para os cultos. E eu comecei a pregar com 16 anos de idade, eu me converti com 14 anos mais ou menos. 16 comecei a pregar fora e quando eu muitas vezes aceitava o convite, quando chegava no dia, ele falou assim, você não vai. Me tornei líder de jovens, organizava congresso, chegava no dia, ele falava assim, você não vai. E eu ficava de castigo 15, 20 dias, ficava um bom tempo. Então, assim, foram momentos difíceis para mim, mas que Deus ele foi me dando graça para eu poder superar e suportar tudo isso. E eu queria muito me batizar. E ele não deixava eu me batizar de jeito nenhum. E um dia, a minha avó falou comigo assim, ó, seu pai deixou você se batizar. E eu não entendi nada, eu fiquei toda feliz, fui para a igreja e contei assim, olha, eu vou me batizar, meu pai deixou. E no dia do meu batismo, no dia anterior ao meu batismo, eu estava em casa, quando eu dormindo, né, escutei um barulho forte na sala, quando eu levantei, o meu pai e mais alguns amigos dele, né, do centro espírita, estavam na sala, né, como se o terreiro inteiro tivesse ido para minha casa. E ali eles passaram a noite toda e a madrugada, né, com todos aqueles rituais. E de manhã, quando eu acordei, eu fui tomar banho para ir para a igreja, né? Quando eu passei pela sala, estava todo mundo dormindo lá, estirado no chão. Fui para a igreja, né? Fiz a profissão de fé, porque o batismo era à noite. Quando eu cheguei à tarde, fui tomar banho. Quando eu entrei no banheiro, meu pai estava mexendo ali no cesto de roupa suja. E ele falou, você vai aonde? Eu falei, hoje é meu batismo. Ele falou assim, mas eu não deixei você se batizar. Eu falei, mas a minha avó falou que o senhor deixou eu me batizar. Ele falou, não. E se você se batizar, eu não vou ser mais o seu pai. Você perde um pai hoje. Você vai escolher ou eu ou a igreja. Nossa. Naquele momento foi um momento assim bem difícil para mim. Eu botei a toalha aqui no meu ombro, virei as costas e fui para minha avó, que morava na casa em cima, e falei para minha avó o que estava acontecendo. Ela falou, vai tomar banho. E quando eu estava tomando banho, meu pai entrou de short, descalço, sem camisa, e falou, mamãe, a Cintia não vai para a igreja, ela não vai se batizar porque eu não quero. E minha avó falou assim, ela vai sim, e você vai levar a gente na igreja. Ela era mãe do seu pai? Era mãe do meu pai. Meu pai ficou com muita raiva, ele obedecia muito a minha avó, nos levou para a igreja de short, sem camisa e de chinelo, nos deixou lá. E quando eu voltei do batismo, que eu estava subindo na minha rua, meu pai estava me esperando no portão, da mesma forma, de short, sem camisa e descalço. E ele virou para mim e falou assim, você perdeu um pai. E meu pai ficou assim, falar comigo durante muito tempo. E eu dava a benção a ele de costume, nós fomos acostumados assim, e ele respondia, Oxalá te abençoe. E eu dizia assim, Deus tem me abençoado. Aí eu, benção, pai, todos os dias ele, Oxalá te abençoe. E isso durou um bom tempo, Nilda. Foram dias assim, dias não, meses e anos de perseguições, mas Deus ele foi me dando graça, fui crescendo, mas mesmo assim o meu pai não aceitava, só que chegou um momento que ele já começou a me liberar mais, mas mesmo assim ele nunca tinha aceitado o evangelho. Mas vocês voltaram a se falar? Ele voltou a te Depois de um reconhecer? tempo, ele voltou a falar comigo, sim. Meu pai me amava, eu amava meu pai, nós éramos muito amigos, né? Aconteceu com você aquilo que Jesus diz, né? Aquele que não aborrecer pai e mãe não é digno de mim, né? Eu vim E para trazer, quando ele diz que ele vem para trazer a divisão, né? É justamente isso. Ele colocou em xeque, ele colocou uma escolha que você deveria fazer.
e você fez a escolha certa, que tinha que ser feita naquele momento para você, né? E é interessante a coisa do que os mais velhos tinham muito isso. Embora ele dissesse não, a sua avó chega para ele, quer dizer, o respeito do honra teu pai e tua mãe, porque querendo ou não, o que ele fez foi honrar a mãe quando ele obedeceu a mãe, mesmo não sendo aquilo que ele gostaria. Verdade. Mas aí no meio dessa história toda, tem algumas cinzas, né? Nem tudo são flores. O que mais que aconteceu aí no seu processo? Então, aos 10 anos de idade, eu perdi a minha mãe. A minha mãe, ela cometeu suicídio. Éramos 3 filhos, né, do meu pai e da minha mãe. Eu era filha do meio. E minha mãe, ela cometeu suicídio dentro de casa. Foi a primeira perda que eu tive. A segunda, né, a primeira foi do meu avô. Aí perdi a minha mãe. Assim, pra gente foi um momento muito difícil ter que lidar com o luto e a forma como foi. E após a morte da minha mãe, assim, eu fiquei com muita raiva da minha mãe, porque eu imaginava assim, como pode uma mãe abandonar 3 filhos? Porque na minha cabeça, assim, minha mãe tirou a própria vida, ela não amava os filhos dela, ela não... O sentimento que eu tinha é que minha mãe não nos amava e por isso ela foi embora, ela nos deixou. Então foram momentos difíceis. Meu pai, ele era um excelente pai, né? Eu não tenho que reclamar dele como pai. Ele cuidou da gente, ele vinha do quartel, lavava, passava, cozinhava e teve que se virar. O tempo passou, né? Meu Você era a pai, única menina desse eu grupo? era a única menina. Depois meu pai, ele arrumou a minha madrasta, que é a mãe da minha irmã mais nova, foi uma excelente madrasta, cuidou da gente, fazia de tudo, era uma pessoa assim bem bacana. E depois, em seguida, como eu te falei, meu pai era policial militar, ele foi assassinado. Nossa. Eu estava me preparando para ir à vigília na igreja quando eu recebi uma ligação e a pessoa falou assim, olha, pediu para chamar meu irmão não estava em casa e ele falou assim, olha, mataram seu pai, levaram o corpo e a gente não sabe o que aconteceu com ele. Isso eu liguei para o meu irmão, aquela coisa toda. E foram, assim, dias difíceis, porque nós não sabíamos onde estava o corpo do meu pai, foi aquela procura, depois de 3 dias encontrado. Depois da morte do meu pai, de um tempo, o meu irmão, ele era policial também, né? Depois ele fez prova para a academia de polícia, para ser oficial, estava muito bem, uma carreira assim, né, já bem projetada, era pai de 2 filhos. E meu irmão também foi assassinado. E a morte do meu irmão, para minha família, assim, foi muito complicado, porque meu irmão era o primogênito, né? Meus avós, eu acho que eles não suportaram, né, mais essa perda. A minha avó paterna, né, a do batismo, ela teve um aneurisma. A minha avó materna, ela teve um AVC. E o meu avô, ele assim, meu avô mudou bastante, ele se entregou, meu avô, você percebia que ele já não era mais o mesmo, ele acabou adquirindo um câncer e também veio a falecer. Então eu perdi os meus 3 avós, né? Tudo muito rápido. E a minha madrasta, que era bem mais nova que meu pai, era uma pessoa assim muito saudável, ela também adquiriu um câncer e veio a falecer. Então, pra gente, foi assim, muitas cinzas, muitas perdas, muito luto. Foram momentos assim, bem difíceis, eu tive dificuldade de lidar com todas essas perdas. Quando eu perdi o meu irmão, ficou difícil para eu permanecer onde eu morava. Nós morávamos na comunidade, teve toda uma questão que não convém falar aqui. Sim, o ambiente não ficou mais favorável para vocês, né? Isso. E eu precisei sair de onde eu morava, não suportava me deparar com determinadas pessoas, com algumas situações, resolvi ir embora dali. E eu tentei me desviar, eu falei, Deus, eu não quero mais saber de você, porque eu perdi minha família, e eu ficava com aquele medo de quem seria o próximo, e eu falava, Deus, não quero, não quero, e quanto mais eu tentava me desviar, mais eu sentia a presença de Deus, mais eu sentia o abraço do Senhor, e eu falava, Deus, você não está entendendo, eu não quero mais saber de você, eu não quero mais, não quero mais. E assim, eu sentia, meu, assim, quando eu acordava, uma presença tão forte de Deus na minha vida, que eu falava, você não está entendendo, Deus.
Eu tô falando sério, você não está acreditando, eu não quero mais Eu saber de imagino você. esse diálogo, né? Você falando com Deus, que Deus não está entendendo. Falei assim, Senhor, eu não quero mais saber de ti, porque assim, eu perdi minha família, fiquei com aquele medo muito grande. Não adiantou, Deus não me deixou, que bom, graças a Deus eu não consegui me desviar, né? Porque eu não conseguia fazer nem nada de errado, né? Eu não conseguia, não saí, não fui para baile, não conseguia, porque o amor de Deus foi tão grande, tão acolhedor que me cercou que eu não consegui sair do evangelho, graças a Deus. Mas a sensação que eu tinha, Nilson, é que parte de mim ia ficando pelo caminho. E a cada Sim. perda era um pedaço da Cíntia que ia se perdendo, que ia junto. Então eu já não era uma pessoa inteira. Então, assim, cheio de. Comecei a ter vários tipos de trauma. A perda da minha madrasta para mim foi muito difícil, porque assim, meu pai e meu irmão eram militares, então a gente já mais ou menos meio que espera, né? Militar pode acontecer a qualquer momento. Mas parecia que a da minha madrasta estava fora do contexto, né? Foi assim um momento muito difícil também pra gente. E as pessoas perguntavam, né? Eu comecei assim, senti vergonha de contar a minha história. Eu nunca gostei de contar das coisas que aconteciam. Às vezes as pessoas, como é que você perdeu sua mãe? Como é que foi? Eu tinha vergonha de dizer que ela havia cometido suicídio, né? Dizer, morreu, eu não sei, não, sabe? Sempre dava uma desculpa. E ela nunca deu sinal, assim, eu sei que hoje você, como psicóloga, talvez tivesse percebido, mas em nenhum momento vocês perceberam que a sua mãe tinha uma debilidade, estava sob uma pressão mental. Vocês nunca perceberam isso hoje, com a tua perspicácia de profissional. Você consegue olhar para trás e ver, enxergar isso? Assim, eu era bem nova, né? Eu tinha 9, 10 anos, eu não tinha essa percepção. Eu lembro que no dia ela havia se desentendido com meu pai e logo depois aconteceu o suicídio dela. Mas sinais eu não teria como te dizer, identifiquei. Não, não identifiquei. Entendeu? Mas foi algo muito, parece que foi assim, muito o de repente, né? Uma coisa assim Uhum. que ela não parou muito para pensar. Ela discutiu, depois ela foi para o quarto, meu pai foi para a varanda, nós fomos para o nosso quarto e acabou acontecendo. Com todo mundo dentro de casa? Todo mundo dentro de casa. Eu imagino o baque que deve ter sido, né? Foi bem difícil mesmo, porque não esperávamos. E éramos crianças, a gente não imaginava que isso pudesse acontecer. E aí ficou aquela sensação, minha mãe não ama, não nos ama, né? Por isso que ela foi embora. Aí eu fiquei com assim, demorei anos para perdoar minha mãe, precisei conseguir perdoar minha mãe numa ministração na igreja, né, que ali a pastora, quem precisa pedir perdão para alguém. Aí eu falei assim, olha, eu não preciso pedir perdão, mas eu preciso perdoar uma pessoa. Aí foi quando eu liberei o perdão para minha mãe. E a sensação que eu tive é que como se tivesse saído assim uns 30, 50, 100 quilos das minhas costas. E naquele momento eu me senti mais leve. Falando dessa saúde mental que precisa, é um lugar que precisa se olhar. E eu vejo que muitas vezes as pessoas pensam na questão do nós somos corpo, alma e espírito. Eu estou bem no espiritual, estou tratando tudo bem, mas o emocional está em frangalhos, o corpo está esquisito. Ou então eu estou malhando, estou fazendo, estou acontecendo, mas o emocional está lá embaixo e o espiritual também já foi para as cucuias. Ou seja, é uma tríade que tem que estar em perfeito estado. Eu atendo muita criança e adolescente. Os adolescentes perdidos dentro dos quartos. Né? Se isolam no quarto, pegam um celular, né? E o celular que está fazendo um estrago grande, né, para a criança. Oh. Vamos pular essa parte desse momento. Mas está trazendo um dano muito grande. Então a criança não conhece o pai nem conhece a mãe. Eu vi, você falou isso, eu vi uma vez, eu estava voltando de viagem e eu vi, tinha um bebê, um guri, né, pequeno, no carrinho, e eu tô vendo a mãe desesperada assim, né? Ai, meu Deus, vai acabar, vai acabar, vai acabar. E ela sempre me vai acabar o quê? Eu não estou entendendo o que ia acabar. E o gurizinho lá, né, com seu, né, celularzinho assim, ó. Eu falei, esse sujeito nem falar direito sabe, mas tava lá com o dedinho aqui, ó. Daqui a pouco o celular acaba a bateria.
O moleque fez um escândalo que eu acho que todo o aeroporto ouviu. E a mãe entrou em surto, abre mala correndo, saca um tablet, entrega na mão do garoto, e aí ele abre um sorriso e continua. Meu Deus. Ou seja, essa mãe, com o emocional dela todo desequilibrado, ela não sabia dizer para aquele menino que ele tinha limite, acabou, acabou. Ela procurando um subterfúgio para acalmar a alma de uma criança que não devia, se tivesse um ano, devia ter um ano e pouco. E eles vão crescendo achando que a vida é como um celular, aperta e vai passando, quando a gente sabe que não é bem assim, né? Então, quando eles se depararem com a realidade do que é a vida, do que é o mundo aqui fora, aí vai ser bem danoso. Não, com certeza. Você veio de comunidade e você disse que brincava. Vocês brincavam na rua, vocês corriam, né? Eu sou do tempo que você brincava na rua, tinha as fases de pipa, bola de gude, pique lateiro, né? Queimado. Eu sempre voltava para casa nos jogos de queimado. Eu sempre voltava na casa, porque eu brigava na rua, né? Se não me deixasse jogar, eu brigava na rua. Ainda bem que Jesus nos salva. E eu queria brigar, mas é aquela coisa de ser criança, de brincar, de correr, de ralar joelho. Hoje, as crianças, de passar metiolato, que ardia, metiolato ardia. Hoje, essa geração não sabe sentir dor. Se ela se rala, se acontece alguma coisa e você vem com remédio, ela já grita, vai doer? Vai doer. Exatamente. Vai doer. Não sabe sentir dor, não sabe ter experiências, e é uma geração que, a princípio, olhando assim a grosso modo, e ela é frágil emocionalmente. Essa fragilidade gera uma vulnerabilidade que pode ocasionar em crises como burnout, borderline, suicídios, ansiedades, por aí vai. Você, como psicóloga, pode até dizer melhor sobre isso. Há um estrago cognitivo muito grande. Eu sou neuropsicóloga, né? Então eu faço avaliação neuropsicológica. E a maioria das avaliações que a gente faz na hora de dar o laudo, muitas crianças estão com déficit de atenção, o desempenho escolar está lá embaixo, acaba causando transtorno de aprendizagem. E às vezes o que a mãe quer é que você dê um laudo dizendo, é TDAH, tem isso, tem aquilo, para ela se isentar da responsabilidade. Então a mãe, quando chega para pedir uma avaliação neuropsicológica, ela já quer que você diga assim, teu filho tem TDAH, o teu filho tem algum problema. Que aí ela acaba usando isso, não, meu filho tem TDAH. Não é falta de limite, não é uma educação inadequada, não é nada disso. Ele tem TDAH, transtorno de aprendizagem, tem dislexia, descalculia, tem tudo isso, mas... A culpa não é minha. TDAH virou desculpa, né? Virou vírgula. Não, meu filho tem TDAH, vírgula. A culpa não é minha. Claro que assim, né? Tem muitos casos sim que tem surgido por causa do comportamento adaptativo, né? As crianças são inseridas num mundo que está um pouco louco e elas têm que se adaptar a uma série de coisas. Então isso acaba trazendo alguns transtornos. Infelizmente é o que está acontecendo. Existem casos sim e tem crescido muito. Mas tem muita coisa que é a ausência dos pais e a falta de limite. Sim, eu até acredito que muita ausência da mãe. Você que cresceu sem uma mãe, sabe o quanto ela faz falta, né? Você cresceu sem uma mãe, depois veio a madrasta e você ainda perdeu a madrasta. Foram muitas perdas ao longo. Eu perdi minha mãe, vai fazer 12 anos que eu perdi minha mãe. 12, não? 2020, 2012. Vai fazer 12 anos agora. E aí você vê assim, há 12 anos atrás, eu já adulta, eu senti o baque da perda. Eu senti o baque da perda. E assim como você, eu tive que liberar perdão para minha mãe, porque eu acreditava o seguinte, a mamãe poderia ter vivido um pouco mais se ela tivesse cuidado dela. A mamãe era diabética e ela achava hoje, né, trabalhando com essa parte de emocional, você entende o quanto as emoções trazem um impacto no seu comportamento e nas suas habilidades. Tudo
tudo por causa até de um grande ambiente. Então, minha mãe, aonde é que ela compensava? Nos doces. Ela fazia doce. Então, ela comia os doces. E quando ela teve uma razão para não fazer mais isso, foi quando meu sobrinho nasceu, o neto esperado dela. Só que aí já era tarde, o estrago no corpo já estava feito. Mas Deus misericordiosamente atendeu o grande sonho da minha mãe, que era conhecer esse neto dela, e ela pôde conviver com ele por 3 anos. Mas hoje são mais 2 netos, então, total são 3 netos que ela tem. E eu acredito que a minha mãe amaria conhecer os 2 menores, Com certeza. mas ela não está aí. Então, para mim, isso foi muito difícil, entender que a escolha foi dela. A culpa não foi nossa. Nós somos reféns das nossas escolhas. E aí, hoje, eu pergunto para você, Cíntia, quando você olha para trás, quais foram as escolhas que você fez? Você podia ter ficado nesse luto, nesse lugar, se vitimando. Ainda teve uma outra questão aí, né? Você perdeu a casa, você teve que ir para outro lugar. Ainda tem isso. Ah, sim, sim. Quando eu saí lá da comunidade, assim, meus irmãos já estavam casados, tinha a vida deles, e eu fiquei, fiquei assim, um pouco sem paradeira, né? Até que eu fui. Tenho uma amiga, né, chamada Marinês, que você conhece. Sim, já esteve aqui no programa conosco. Conheci em Marinês, eu tinha acho que 13, 14 anos na escola. Se tornou uma grande amiga mesmo, uma amiga de Deus, presente dos céus. E eu falei assim, Mari, eu posso ficar um tempo aí na sua casa? Ela falou assim, vou falar com a minha mãe. E a mãe dela falou para assim, olha, pode sim, porque eu tive um sonho, e nesse sonho um anjo aparecia e me entregava um bebê. E dizia para mim assim, toma conta dele. Então naquela noite Deus tinha dado à mãe da Marinês um sonho de que ela iria receber um bebê. E esse bebê era eu. Ó, e era. Então assim, Deus já havia preparado um lar para mim, uma família que me acolheu, a Marinês, o irmão dela, o Zé Roberto, a irmã Alexandrina. E foi assim um lar cristão, né? E nós orávamos sempre, estávamos sempre ali em comunhão e crescemos juntos assim no Senhor. Foi um lar assim que muito me abençoou. Olhando para trás, né? Você tinha toda, a gente pode dizer assim, você tinha todos os motivos para querer ficar nas cinzas. É verdade. Perdi tudo, não tem mais nada para mim. Perdi mãe, perdi pai, perdi avó, perdi avós, né? Perdi irmãos, perdi casa, perdi meu lugar de referência onde eu cresci. Não tem nada mais para mim, né? Você podia ter feito uma opção assim enlouquecida, mas você optou pela vida. Olhando para trás, quais as lições que você tira? É que assim, eu só consegui superar isso tudo porque eu tinha o Senhor comigo, né? Deus ele me sustentou. E eu decidi que eu teria uma vida diferente, né? Eu não queria mais ficar nesse lugar de vitimização. E quando eu escolhi fazer psicologia, eu escolhi porque eu queria ajudar pessoas. Eu via o quanto as pessoas sofriam na igreja. Né? Não foi só por causa da minha história, mas por causa de todo o sofrimento. Então eu falei assim, olha, eu decido e escolho viver uma vida diferente, né? De levar o evangelho, levar curas. E um propósito também que eu tinha no meu coração muito forte, acho que foi isso que também me deu forças, é que eu não queria que os meus sobrinhos tivessem uma vida como eu e meus irmãos nós tivemos. Então eu usei isso como um projeto de vida. Sim. Eu não tenho filhos, né, do meu ventre, tenho muitos filhos do coração, mas os meus sobrinhos eu acolhi não só como tia, mas como alguém espiritual na vida deles. Oro pelos meus sobrinhos todos os dias, clamo pela vida deles e eu decidi que eles não passariam pelas coisas que nós passamos. E eu pensei também, tem toda a questão espiritual, né? Quebras de maldições. Eu falei, não quero que essas maldições de luto, que haja mais perda na minha família, como estava acontecendo. E eu creio que ali Deus ele rompeu com esse luto. Claro que um dia nós iremos, né? Sim. Mas não da forma como estava acontecendo, tudo muito rápido.
Eu lembro que chegou uma época da minha vida que eu tinha, quando eu ouvia o barulho de uma ambulância, eu ligava para o meu irmão, eu ligava para minha irmã para saber se eles estavam vivos, se eles estavam bem. Todos os dias eu ligava para o meu irmão, eu ligava para minha irmã, queria saber onde ela estava, porque eu achava que a qualquer momento mais um ia morrer. Então eu vivi com esse fantasma muito grande. Né? Eu super protegi meus sobrinhos, né? Mas de uma forma boa. E eu falei assim, não vai mais acontecer, eu quero romper isso na minha família, toda essa maldição. Comecei a orar, comecei a buscar Deus, e Deus começou a escrever uma nova história. Então, quando eu olho hoje para os meus sobrinhos, eu vejo assim que eles têm uma vida completamente diferente da gente. Né? Eles trabalham, eles têm a vida deles, Fabiane casou, né? Tá grávida, vai dar meu primeiro sobrinho neto, Júnior também, casando agora. Giovana, que é um amor de pessoa, que é filha do meu irmão mais velho, que faleceu, ela e o Júnior. Tem o Tauan e a Kailinha também. Então, assim, são a minha alegria. Então, por eles eu decidi lutar. Do tipo assim, não vou fraquejar, eu vou lutar, eu vou construir. Comecei do zero mesmo. Hoje, assim, Deus me abençoou, tenho meu apartamento, moro sozinha, sou uma mulher independente, mas, assim, por uma decisão em Deus de fazer com que as coisas fossem diferentes. E assim, o luto é algo que precisa ser falado, né? Sentido e vivido. Tem pessoas que, não aconteceu nada e lá na frente vai estourar em algum momento. Vai sim, vai sim. E o luto, ele precisa ser um luto sadio, porque se você hoje engole o luto, né? Lá na frente ele vai aparecer de alguma forma. Pode até ser através de doenças psicossomáticas. Alguma hora esse sofrimento vai aparecer. Sim, Então sim. não adianta fugir. Essa questão assim, eu não chorava, né? Eu não chorava. Hoje qualquer coisinha eu choro, eu me emociono. E porque eu era durona, né? Tem que ser, né? E você precisa botar para fora os seus sentimentos. Tá doendo, tá doendo. Não tá legal, não tá legal. Então, assim, você não tem que mascarar seus sentimentos. Né? Dizer que tá tudo bem. Claro que você não vai chegar para todo mundo, não tô bem. Não é isso. Mas se tá doendo, você precisa dizer onde tá a dor. A dor tem nome. Você precisa dar nome a essa dor para que ela seja curada, para que seja realmente, assim, transformada. É porque a gente tem mania de mentir. Tá tudo bem? Você tá vendo na cara da pessoa que não tá. Não, tá tudo bem. Não diz, não tá. Hoje eu não acordei bem. Hoje eu tô com uma preocupação. Não custa nada dizer a verdade. Mas às vezes você quer tanta validação e que você acaba dizendo aquilo que a pessoa quer ouvir, ao invés de dizer aquilo que realmente você está sentindo. É igual tocou de madrugada o telefone. Te acordei? Não, acordou. Acordou, sim. Eu estava dormindo. Acordou. Fala a verdade, não custa falar a verdade. Como a mamãe dizia, quem fala a verdade não merece castigo, né? É verdade. É verdade. Cíntia, assim, o Beleza no Lugar de Cinzas, ele virou a tua missão. Virou minha missão, virou sim. Porque nós temos várias formas de levar o beleza. Nós temos um curso, né, que é onde falei em 2 módulos, saúde emocional e o outro espiritualidade sadia. Mas também nós levamos para onde nos chamarem. Né? A gente participa de congresso, retiro, chá de mulheres, para poder levar assim vida mesmo. Existem muitas mulheres doentes, Nilza, muitas mulheres assim, não só mulheres, né? Mas um público em geral. Então, o Beleza foi a porta inicial. Nós estamos agora começando no dia acho que 28 de setembro, a primeira oficina das emoções para as crianças. Nós agora também vamos trabalhar com as emoções das crianças. Tudo são braços do Beleza, porque nós entendemos como propósito de vida que Deus está nos levando está nos conduzindo a levar cura para as pessoas, mulheres, crianças, adolescentes, homens, seja lá quem for. Então, o Beleza hoje é o nosso braço. Você conversou com Deus, brigou com Deus, não aceitou. Ele não quis, ele mostrou para você. Ele não quis, ele não larga. Ele não quis te deixar e ele disse para você, é o que está lá em Jeremias, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar uma esperança. E ele trouxe essa esperança para você. Cíntia, querida, eu ficaria aqui conversando com você por bastante tempo. Eu sei que a sua história é uma história linda e com certeza
ela vai falar com as pessoas que estão aí assistindo o nosso programa, porque existem pessoas que talvez tenham problemas com os pais, não liberaram seus pais, engoliram o seu luto, escolheram ficar num lugar de vitimização, mas você trouxe hoje um novo olhar, tipo assim, é possível passar por tudo isso e continuar vivendo e tendo esperança. E que eu queria que você desse as suas considerações finais e depois orasse para aqueles que estão aí nos assistindo. Queria dizer para você que está nos assistindo hoje que Deus ele tem uma linda história para você. Se você ainda não está vivendo aquilo que Deus planejou para sua vida, esse é o tempo, esse é o momento. Não sei quais são as suas dores, não sei quais são os seus sofrimentos, mas eu tenho certeza que a proposta de Deus para você é beleza. Claro que não é uma vida sem lutas, sem problemas, isso sempre vai acontecer, sempre vai surgir, mas Deus estará contigo todos os dias, porque é a promessa do Senhor, que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não desista, você que estava pensando em tirar sua vida, você que estava pensando em desistir, isso não foi feito para você, nós fomos feitos para vencer em Cristo Jesus, porque Ele nos garante essa vitória. Tá bom? Então deixa aqui o meu abraço, é muito bom estar aqui com vocês. Você ora? Sim. Pai, nós queremos louvar e te exaltar, Senhor, neste dia, que o teu amor e a tua misericórdia, Senhor, nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque o teu Filho Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz por nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti neste momento, que a Tua vida venha fluir, Senhor, através desse canal. Quem estiver nos ouvindo, assistindo, possa receber a vida que Cristo tem para nos dar. Senhor, visita aquelas pessoas hoje que estão em luto, que estão em sofrimento, que estão passando, Senhor, dias difíceis. Que a Tua mão poderosa, que o bálsamo, Senhor, dos céus possa ser derramado para essas vidas. Alcança, Senhor, as famílias, restaura os lares. Senhor, liberta os filhos, pessoas que estão, Senhor, oprimidas no vício. Nós sabemos que Tu és poderoso para fazer isso, Senhor. E que a nossa voz, Senhor, possa ir longe, para que o Teu reino seja implantado e para que as pessoas entendam que há beleza, sim, no lugar de luto, Senhor. Deus, e para cada dia de vergonha, dupla honra. Recebe, Senhor, a nossa gratidão neste dia, pelo Teu amor e a Tua graça e misericórdia derramada sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, Cíntia, muito obrigada. Deus, obrigado. Deus te abençoe. Amém. E você que ficou conosco até agora, lembre-se, a escolha de onde você vai ficar, ela não é circunstancial, ela não é do outro, ela é sua. Você pode escolher ficar no lugar das cinzas ou buscar a beleza. Você pode escolher ficar no lugar do vitimismo ou ir buscar a vitória e acolher a esperança. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Talvez o que você está passando hoje possa ser uma linda história a ser escrita amanhã e que vai ajudar outras pessoas. Jesus não nos larga. O grande Deus de amor, Ele nos persegue. O amor de Deus nos persegue, nos alcança e nos traz de volta. Você não está sozinho. Lembre-se disso. Fique bem e leve. Te espero no próximo Entre Irmãos. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei.
Deus abençoe.